Que canseira. Eu tava aqui imaginando qual que ia ser a primeira coisa que você ia falar. Que canseira. Que canseira, né? Bem Que assim. canteira. Que canteira. Que canteira. Olhando assim não parece, né? Assim, uma super canseira. Ah, se fazendo uma tacada só, mas ficar muito tempo fazendo isso, talvez olhando numa tacada só já dê a sensação de, nossa, deve cansar, não sei. Mas assim, ficar muito tempo fazendo isso, né? Repetindo várias vezes. Repetindo, exatamente. Repetindo várias vezes, dá uma canseira. E essa canseira é por causa do pulso. Constante. Então essa manutenção numa constância. Numa constância. É isso que cansa. Porque quando a gente muda de qualidade mesmo, né, grandes saltos, né? Tem essas elevações, essas suspensões e tem a recuperação. Uhum. Mas o trabalho dos pequenos saltos, que é ele é um bounce, né? Ele é uma bateria que marca o tempo, né? Esse é um trabalho de pequenos saltos. Então ele é uma bateria, né? E isso cansa. Essa administração desse pulso que permanece é bem cansativa. De fazer e fazer e fazer e fazer. É engraçado. Eu nunca fui adepta dos pequenos saltos. Uhum. Sim, eu sei, você falava pra mim. Pensando em balé clássico, você tá? Pensando gostou mais dos grandes. Exato. Em balé clássico, nunca suportei fazer pequenos saltos no balé clássico. Uma canseira por causa desse pulso, né? De uma administração de corpo num espaço não só temporal, num espaço físico pequeno, né? Uhum. Eu sempre gostei dos grandes saltos, porque tem um momento de suspensão, de planar, tem a manutenção da respiração, né? Dá mais tempo para você respirar, ainda que você tenha que suspender muito mais do chão. Uhum. Esse trabalho não é um trabalho clássico, né? Do balé clássico. Ele vem da dança moderna e contemporânea, que eu falei recentemente no Quintal Coreográfico, e certamente o vídeo está disponível para quem quiser assistir a aula de novo ou assistir pela primeira vez. Foi o Quintal Coreográfico, se eu não me engano, o número foi o 20... Não, 20 não é nada de 20. 17. Foi o número 17, Papo Quintal Curva Coreográfico. Tá Isso, Papo Curva tá nos 20. Quintal Coreográfico 17, e eu nomeei esse Quintal Coreográfico como Pepita de uma dança moderna, ou Pepita de uma dança moderna e contemporânea. Algo assim, dá uma olhada lá, dá uma checada. No YouTube e no Facebook, que tá disponível. E tudo isso para falar que? Para falar que eu citei que é uma dança moderna e contemporânea que vem como um desdobramento da dança moderna americana, técnica de Limón, tá?
dessa técnica. A técnica de Limão é considerada uma dança moderna americana. E a técnica de Limão em si é um desdobramento da técnica da Humphrey, porque o Limão, José Limão, ele era aluno e também dançou junto com a Humphrey, Doris Humphrey, né? E a gente está falando de década de 30, de década de 40 e por aí vai. Então, isso que eu apresento é um trabalho de pequenos saltos, certo, a partir dos desdobramentos dessa técnica, da técnica que a gente também pode chamar, além de técnica de Limão, de Humphrey Limão. Certo. Tá? E ela trabalha bastante com essa questão do paralelo, e manter o paralelo é uma dificuldade, é uma exigência, tal como manter de repente uma primeira posição, uma quinta do balé. Existe uma exigência de você manter um alinhamento enquanto você faz o deslocamento, que não é um grande deslocamento, é um deslocamento mais reduzido, e esse pequeno salto, esse pulso, esse bounce constante, né? Sim. Então, além disso, dentro dessa técnica, né, de dança moderna e contemporânea, a gente trabalha bastante essa questão de mudar o paradigma, né? Não fazer uma inversão completa, mas mantendo o padrão homólogo, né? O padrão homólogo é a parte de cima e a parte de baixo, certo? O padrão homólogo. Então a parte de baixo se mantém alinhada nessa verticalidade, e aí só a parte de cima faz um tilt. Ela dá uma inclinada para o lado, mudando o paradigma da cabeça, mas mantendo o paradigma da pelve para baixo. Então, realmente dividindo o corpo no meio. Pensando nessas linhas, né? Isso. Tem a linha de baixo, a linha do tronco, e até pensando na linha que atravessa os dois ouvidos. Isso, né? Isso. Então, nessa técnica, eu vou fazer uma lateral, manter essa linha, né? Aqui eu não posso fechar, eu mantenho. Mas da pelve para baixo eu continuo na verticalidade, entendeu? Naquele alinhamento mais padrão, mais neutro. E são elementos dessa técnica. Isso e fazer isso, manter. Então agora eu fiz o tilt, voltei, continuei alinhado. Vou pra frente, alinhado, vou pra trás, alinhado. Pisei pra frente com o pé no sagital alinhado, fui pra trás com o pé no sagital alinhado. Então vocês podem perceber as vezes em que eu fui extremamente bem sucedida e às vezes que não. Mas assim, olhando, falei, uau, até que eu consegui manter. E talvez por isso que seja uma canseira. Sim, mas não, consegui, porque num lugar de exercício é claro que se busca, né, o melhor, o mais próximo. A gente sabe que é quase impossível acontecer de fato sagital, porque todo o movimento, né, todo o corpo ele é tridimensional. Então para você se deslocar em 2D é quase que tipo impossível. E em situação de dança, mais ainda, enquanto você está lidando com várias questões. Mas o que é muito interessante disso tudo, né, você estava falando, porque às vezes rola uma misconception, né? Uma percepção ligeiramente equivocada em relação à distinção, né, da dificuldade entre os pequenos e os grandes saltos, né? Você estava falando um pouco, mas normalmente a sensação é, não, mas se a pessoa vai fazer um grande salto, ela precisa de mais propulsão, ela precisa de mais força, né, para executar esse salto. Por que é tão cansativo quanto, ou às vezes até mais, fazer pequenos saltos? Talvez seja por não ter prestado atenção numa questão de que a cada pequeno salto você tem que fazer uma aterrissagem também. Exato. O grande salto, você faz um grande salto, você precisa de uma grande propulsão, mas é uma aterrissagem só. Agora, no pequeno, você está fazendo a manutenção tanto na hora de sair do chão, né? Pode ser um esforço menor na saída, mas aí você tem que fazer o mesmo esforço na descida. E aí, como são pequenos e são vários um atrás do outro, né? São vários momentos de ir fazendo. É que nem fazer uma flexão, sei lá. Uma flexão talvez com as pernas elevadas, né, apoiando num ponto alto e descer, você fala, uau, que flexão difícil. Mas imagina fazer várias flexões no chão, assim, com a perna na linha do chão. Também é difícil, Sim, né, em seguida. Tem uma questão aqui desses grandes saltos, por exemplo, mas os grandes saltos também podem ser complexos? Sim, por exemplo, sim. Mas é interessante, quando eles se tornam complexos, eles nem são considerados, às vezes, grandes saltos em dança, né? Uhum. Às vezes eles viram médio salto, médio alto, saltos médio alto, gente. Medianos? É porque, por exemplo, existe tem a possibilidade de você fazer um soutenu e você saltar num GT e em sequência. GT grande, né? Grand GT. É uma sequência de grandes saltos, porque o Grand GT é um grande salto. Ou mesmo Grand GT. Pique, Flocos de Neve, Gisele, Lago dos Cisnes. Ok, é uma sequência de grandes saltos, um emendado no outro. É realmente difícil, mas se você olhar pra ele dá uma leve reduzida. Do que só fazer um pum.
grandão. Exato, um grandão, né? Ou quando o homem faz, realmente, faz a roda completa, usando, né, mais do português, faz uma roda completa, fazendo grandes saltos, ou aqueles saltos alternância, ele trazendo os joelhos para perto, né, que vem das danças russas e tal. Então, eles são grandes saltos, mas comparado com os pequenos saltos, mas eles descem um pouco se a pessoa fizer só um grande salto, né? Por quê? Porque a manutenção disso é muito louca, e é justamente você aterriza, agora tem que subir, aterriza, subir, aterriza, subir, aterriza, subir, né? E tem os saltos da ginástica também, né? Os flips e tal, mas é quando eles vão daquele maiorzão. Não dá pra voltar e dar um maiorzão, voltar e dar um maiorzão, voltar. Não, você precisa de uma cama elástica. Tanto que pensando até na musicalidade, né? É bastante diferente. Por exemplo, o clássico, quando vem, né? Esses grandes saltos, normalmente é uma parte melódica, né? Você vê que é boom, ele fala pra você sustentar aquele tempão. Não é uma percussão assim, ritmada pra fazer, né? Exato. Se for, é só pra dar o clima. Mas não é o que vai marcar o tempo. E dos pequenos saltos é aquela coisa, né? Alegrezinha. Flautinha, assim. Exato. Então, mesmo um ginasta, né? Voltando pro ginasta, ele, sei lá, fez os, não sei, né? Todos aqueles flips, não sei o que. Quando ele vai dar o último, que é... todos eles são grandes, claro que são grandes, mas o grandão pra ele, o verdadeiro grande salto deles... Aquele último que dá uns triplos, e desce. Rodante. Porque depois levantar de novo, entendeu? Você precisa de mais um outro impulso. O pequeno salto não, tem essa constância. Eu pulo, aterrizo, pulo, aterrizo, pulo, aterrizo. E aí é o tempo todo sem um momento de respiro, assim, respiro de pausa pra tomar um ar. Não, é o tempo todo numa manutenção, o corpo todo acionado, né? E ali atento pra cada momento, né? Seja pra propulsão quanto pra descida. É interessante. Esse trabalho Kikante, ele fica no entre, né? No entre exercício e uma dança. É um exercício que é uma dança, mas é uma dança que é um exercício. Ele pode ser repetido por você que tá aí do outro lado da telinha, se você quiser. Né? Ele não foi elaborado... Começa pela aula do quintal coreográfico. Isso. Você pode fazer a aula do quintal coreográfico e emendar nesse exercício aqui. Sim. Porque ele é uma dança que é um exercício, ele é um exercício que é uma dança. Ele começa numa estrutura de exercício e aí ele vai para uma coisa que parece dança, porque ele não está completo como exercício. Se ele fosse exercício, o que aconteceria? Eu faria aquela primeira parte, eu repetiria tudo pro outro lado, aí faria outra parte, repetiria pro outro lado, e talvez eu deixaria tudo mais quadrado. Aí sempre vai ter 2 ou 4 vezes cada uma das coisas e tal. Como eu já fiz muitas vezes, né? Estruturei muitos exercícios, né, no meu fazer docente com base nesses pequenos saltos. Então ele é uma dança que é um exercício, ele é um exercício como a dança. A gente tá na mesma vibe, né? Desde a semana passada que você trouxe o seu trabalho de top rock, sim, né? Também era um exercício que é uma dança que é um exercício eu acho também. Que a gente, como a gente começou essa proposta recentemente, eu acho que a primeira coisa que a gente quer, né? É trazer um pouco, vamos voltar um pouquinho atrás e aí a gente vai desenvolvendo, né? Exato. Até pra gente poder caminhar junto. Essa necessidade de voltar às bases, né? Acho que até pra aquele que tá assistindo também, né? Vendo aí do outro lado, pra você, poder acompanhar esse processo todo e não de repente, sei lá, não conhece o nosso trabalho e, nossa, tipo, eles estão falando um monte de coisa, mas eu nunca vi eles falando sobre isso antes, entendeu? Sim. Então uma introduçãozinha já com alguma carga aí de... E foi muito legal, porque assim, até então, o presente momento, eu tenho trazido no TLTLC, né, no antigo TLTLC e no Ta Concept, coisas da minha dança que elas apontam mais para o jazz dance, para essas danças jazz, né? Jazz dance, jazz funk, jazz musical e os desdobramentos dessas danças todas, um jazz contemporâneo já permeado pela dança contemporânea. E qual dança contemporânea é essa que eu tô falando aqui, né? Porque eu estudei muitos anos essa técnica. Você estudou na faculdade ou você já teve contato? Não, antes. Eu comecei a estudar essa dança moderna e contemporânea, que é desdobramento de Limon, com a Adriana Guidotti. Isso há mais de 15 anos atrás. Uau. Então já tem quase 20 anos aí de estudo em cima dessa técnica. É a minha técnica mais antiga. Depois do balé, que eu comecei como criança, certo, ela é junto com o sapateado mais antigo. O jazz veio um pouquinho depois, não muito tempo depois, mas um pouquinho depois. Certo. E, enfim, mas eu tenho trazido basicamente mais a corporeidade que aponta para um jazz, né?
nas pesquisas, nas danças, nas improvisações. E aí, de repente, falei, não, eu vou trazer uma coisa que aponta mais pro moderno. Só que algumas coisas do moderno e contemporâneo também são entrelaçadas com jazz. A diferença talvez seja um tipo de alinhamento de corpo, né? Não tem a malemolência. Não tem a malemolência como técnica de dança moderna. Mas a contemporaneidade tem um tipo de malemolência também. A contemporaneidade que vem dessa dança moderna. Porque a dança contemporânea pode ser entendida de pelo menos 4 formas. Acho que eu já disse isso várias vezes. Eu fico doutrinando as pessoas a respeito disso. Mas a dança moderna... Depois eu falo da dança contemporânea. Ou eu nunca falei? Eu nunca falei aberto assim? Acho que a gente não abriu ainda essas coisas. Nunca abri? A gente discutiu bastante entre nós. Enfim, já falo sobre isso. Mas enfim, mas eu nunca tinha trazido nada dessa dança moderna e contemporânea. E aí eu resolvi trazer uma das coisas que me é importante esse trabalho. O que eu gosto muito no trabalho dessa técnica que vem de Limón. Eu gosto muito do trabalho de chão. Né? A Adriana Guidotti, artista e professora de dança, maravilhosa, ela é extremamente didática, ela tem uma didática muito boa. Ela dançou e dança com a Miriam Druve. E durante anos, né? E ela partilha desse pensamento com Miriam Druve. Na verdade, ela bebeu primeiro da Miriam, mas também foi desenvolvendo seus próprios fazeres, né? De docente, de professora. Sim. E ela é uma excelente professora. E eu também, enfim, então eu comecei com a Adriana Guidotti, na faculdade encontrei Miriam Druve, depois da faculdade fiz mais aulas ainda com a Adriana Guidotti e com a Miriam Druve. E aí já faz mais ou menos 15 anos, quase, um pouco mais, quase 20, que eu desenvolvo e estudo essa técnica, esse modo de fazer. E uma das coisas que eu gosto, né, as coisas que eu mais gosto dessa técnica é o trabalho de chão, trabalho de chão muito bom. E de pé tem os exercícios expansivos, os adagiosos e tem os pequenos saltos. Tem os grandes também e tem os saltos, porque eles são muito característicos, eles têm uma forma de ser, de acontecer que eu gosto bastante. Sim. E aí deu a louca e falei, vou trazer uma coisa completamente diferente, que faz parte do meu leque de possibilidades aqui, do meu repertório, dos trabalhos de base que me formam, né, porque eu mesma, quando eu trabalho com dança, eu não trabalho com uma técnica específica, eu trabalho nesse lugar, na mistura. Na mistura, no lugar do hibridismo, né, quando eu vou fazer um trabalho artístico, já vem isso misturado, mas dá pra gente, como se fala, não é depurar exatamente, Vai separar os elementos, né? Separar os elementos, né? Vou falar um pouquinho. Tinha uma palavra muito boa pra isso. Não me recordo. Mas é justamente assim, separar os elementos, buscar a raiz e aí voltar pro trabalho de base. E isso é um trabalho de base, né? Isso compõe a minha formação, o meu trabalho de base, né? E aí deu nisso, essa loucura de ficar pulando. E fazia tempo que eu não fazia isso. Vocês tá certo de falar? Porque quarentena, não fiz pequenos saltos. Fiz uma ou outra vez, mas não assim, tralá, 1 hora trabalhando, depois gravando um vídeo. Nossa, loucura. Dança contemporânea, né? Dança contemporânea, 4 pensamentos existem de dança contemporânea, assim. Tem muitos outros, mas eles são ramificações desses 4, assim, eu coloco... Versão resumida, tá? Versão resumida. Um pensamento de dança contemporânea é a dança contemporânea como sendo entendido como esse desdobramento das danças modernas, como continuidade das danças modernas, tá? Então elas têm uma característica, um jeito de ser, elas têm técnica. Tá? Uma dança contemporânea que vai ter uma técnica que aponta essas outras técnicas das danças modernas ou quase das como danças... uma atualização da dança uma atualização, uma ressignificação, vamos ver quais outras possibilidades a gente consegue fazer com isso, tanto das danças modernas quanto das danças expressionistas alemãs. Tá? São do mesmo período. Aqui na Alemanha a gente chamava de expressionismo e nos Estados Unidos a gente chamava de dança moderna. Isso, do modernismo. Tá? Então essa é uma maneira de entender dança contemporânea. A outra maneira de entender a dança contemporânea, de ter esse entendimento, é a dança do agora. A dança que é feita no nosso tempo. Na raiz da palavra contemporânea. Que é a raiz da palavra contemporânea. E aí, filha, todas as danças são contemporâneas. Que estão acontecendo nesse tempo. E aí, elas são contemporâneas, a gente também fala que elas são contemporâneas, porque elas não estão alienadas.
tá? Elas acontecem nesse tempo e elas refletem de alguma forma aquilo que acontece nesse tempo. Ainda que seja de uma técnica específica que já existe há algum tempo, ela toma novas qualidades pelo contexto atual. Ela não pode estar alienada, senão realmente não tem como dizer contemporânea. Aí é completamente datado. Sim. Não, ela pode ser um balé clássico de 1800 e bolinha, mas ela está atualizada. Esse corpo, ela de alguma forma conversa e dialoga com as coisas da contemporaneidade, do momento atual. Certo. Tá? A terceira maneira de entender dança contemporânea é a dança contemporânea que é pesquisa, tá? E aí é super complicada essa definição, né? De dança contemporânea, aquela que pressupõe pesquisa. Por quê? Porque todas as danças pesquisam. Sim. Certo? Então, na verdade, quando as pessoas falam de uma dança que pressupõe pesquisa, às vezes elas estão querendo de um tipo de dizer sobre um tipo de pesquisa específica, que é acadêmica. Certo. Sabe? Então é uma dança que pressupõe pesquisa no sentido de que a pessoa que é o artista que faz aquela dança, ele é artista e crítico de si mesmo. Ele então, nesse aspecto pesquisa, sabe? Tá. Ele escreve a justificativa daquela dança, daquela arte que ele está realizando, a metodologia que ele usa, uma série de coisas que acontecem sempre, mas ficar pensando, coloca como ênfase, como parte do trabalho. Como parte do trabalho, esse fazer crítico, reflexivo em cima. Que não é necessário. O artista não é obrigado a passar por isso. O artista tem que fazer a arte dele. Ele tem um modo de fazer, mas ele não tem que passar por isso. Ele tem uma metodologia, sempre. Ele tem uma metodologia, ele desenvolve pedagogias no fazer artístico. E tantas outras coisas. Mas ele não tem que ficar cabeçudo e ficar pensando. Essa coisa de eu ser o artista e ser crítico de mim mesmo, ou seja, eu pego a minha arte e faço uma decupação disso. Decupação ou decupagem? Acho que é decupação. Decupagem? Decupagem? Ai, não sei, gente. Tô ruim de português hoje. Aguenta comigo. Enfim, e fazer uma decupagem disso tudo, né? Separar, essa é a minha metodologia, essa é a justificativa, essa é a ementa de eu fazer tal coisa, esse é o porquê, essa não sei da ficar pensando, você é artista e crítico de si mesmo, também é uma definição da dança contemporânea. Certo. Tá. Para um tipo de produção específico. Para a produção que tiver que ser... Sim, porque você coloca tudo isso como uma estrutura de maneira de fazer, certo? Sim, pode ser que o seu fazer venha antes, pode ser que essa descrição venha antes. Enfim, normalmente esse tipo de dança contemporânea, esse entendimento de dança contemporânea está muito atrelado a editais e coisas desse tipo, tá? Coisas patrocinadas, exato. Né? Coisas que tem que... Tem que ficar justificando e não basta uma eu fiz porque eu gostei dessa música, porque eu ou uma gosto síntese de do assim. Porquê artístico daquilo. Não, precisa de certas regras, e certas regras que não apontam para a arte, que apontam para o academicismo, para o crítico de dança. Tá? Então você uma justificativa que não é necessariamente do tipo o que te motiva a fazer, mas qual que é a estrutura que você está usando para fazer exato. O que você está fazendo. Você é um pesquisador, entendeu? Certo. É o que eu falei, você é o artista e o crítico de si mesmo, você é o pesquisador, você faz a sua obra de escola dela e fica analisando ela, entendeu? E não tem necessidade do artista fazer isso, certo? Não é uma coisa necessária pro fazer artístico. Mas então a dança contemporânea é como esse lugar de pesquisa. Tá, não necessário pensando na questão da obrigatoriedade. Pra você ser artista não é obrigatório. Exato, é obrigatório. Acontece, mas acontece de fluxo. Mas assim, eu tenho que fazer isso, depois... por escolha. Exato. Por escolha também. A quarta maneira de pensar a dança contemporânea, que é que eu gosto bastante, é a dança de uma autoria... É uma dança autoral, mas que leva em consideração um corpo híbrido, tá? Então, por quê? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que eu vou criar uma dança aqui, e essa dança ela é resultado de tudo aquilo que me permeia e que me interessa, e não necessariamente de apenas uma técnica. Eu estou misturando e fazendo salada. Como essa mistura e essa salada tem a ver comigo e nenhum indivíduo é igual ao outro, ela vem com uma característica própria. Só que essa dança você só consegue enxergar e analisá-la bem depois, a longo prazo. Por quê? Porque essa pessoa, esse artista vai fazer várias vezes, vários trabalhos, e a longo prazo você vai ler e entender uma linguagem, uma impressão digital, uma obra, entendeu? Então ela precisa do longo prazo
para você poder identificar de que realmente essa pessoa trouxe algo novo, que é a impressão digital dela, que é a marca registrada dela, que é a linguagem que ela propõe, que é não sei o quê. Mas para isso acontecer, você precisa de um trabalho a longo prazo, exato, para você poder olhar de fora e fazer essa análise, né? Isso é bastante interessante, porque... E essa é a dança contemporânea, é uma outra Sim, essa quarta, né? Porque isso só é possível... A gente pensa, né? Mas... porque como o contemporâneo está atrelado com esse momento também histórico, né? Desse contemporâneo, desse agora. Mas não teria outras pessoas que já desenvolveram danças contemporâneas? Eu imagino que, né, com esse pensamento, sim. Sim. Mas não era tão comum quanto é hoje. Sim. Né? Porque no passado tinha muito mais essa questão de guildas, né? De artesãos que, não, você aprende essa técnica com esse mestre e você é fiel a essa técnica. Dificilmente as pessoas eram, vou aprender várias técnicas, misturar e fazer. Tanto que, por exemplo, uma lenda, que não é da dança, mas de artes marciais, que todo mundo conhece, é o Bruce Lee. E o cara foi altamente criticado pelo mestre dele, pelos companheiros, né, que praticavam. Todo mundo falou, o que é isso que você está fazendo? Não pode fazer isso. A técnica do mestre é assim. Por que você, entendeu? Você está indo contra. Por que você está aprendendo esse boxe? Por que você está querendo aprender karatê? E aí ele trouxe, né, e fez Exato. a técnica qual que é a dele. diferença da criação de uma nova técnica para essa dança contemporânea? O processo do Bruce Lee foi um processo Sim. de dança contemporânea. E aí a depois ele questão sistematizou. é a sistematização. A partir do momento que ele sistematizou e que ele fez Virou uma gramática, ele criou uma técnica. Você ainda não tem uma gramática. Se é só um fazer dele. É só um fazer. Uma manifestação do... Exato, que ele ainda não gramaticalizou, fica difícil, entendeu? Fechar. Porque a partir do momento que você fecha uma gramática e regras, é assim, se fugir disso já não é mais, entendeu? Sim. Então, normalmente esse processo de dança contemporânea leva, ou pode levar a uma técnica ao surgimento de uma nova técnica, de um novo fazer. E essa técnica ela pode ser com passos muito claros, ou com um fazer muito claro, ou com um pensamento filosófico muito claro. Sim. É o caso, por exemplo, da TKV, entendeu? Sim. A gente chama de uma técnica clausiana, ela é uma técnica por si só. Ela é uma técnica de dança contemporânea, ela pode ser usada para a dança contemporânea para qualquer uma dessas frentes, para a primeira, segunda, terceira, quarta frente. Ela em si só é uma técnica, ela não precisa falar que é dança contemporânea. Mas ela pode ser, ela é considerada contemporânea porque o fazer dela tem muito desses 4 itens de contemporaneidade. Mas ela virou uma técnica. Sim. Ou, por exemplo, o Gaga lá do Radnahari, entendeu? Ele criou um fazer filosófico, né, praticamente. Tem alguns modos, mas é um fazer filosófico de dança. Mas ele criou essa técnica. Ele estruturou com clareza. Transmitir para os outros. Para transmitir com os outros. A história dele é de uma dança contemporânea de desdobramento da dança moderna. Você pega, né? Em determinado momento, essa dança contemporânea dele começa a mesclar com elementos de outras culturas. Opa, dança contemporânea como hibridismo. E aí, disso, ele tira e cria uma técnica nova, que é o Gaga, que não é uma técnica rígida, mas é uma técnica no sentido de pensamento. Tem um pensamento específico para você fazer o Gaga. Certo. E por aí vai, entendeu? Então, a dança contemporânea tem essas possibilidades de leitura. Legal. Né? E a gente vê, por exemplo, tem muitos trabalhos que você olha e você vê que o repertório de movimento é basicamente de dança moderna, mas já está atualizado. Outros você vê que realmente houve uma mistura, ou o tipo de investigação para chegar naquela movimentação foi tal. Então, nossa, aqui rolou pesquisa, aqui rolou um hibridismo. Outros você vê que né, elas... Às vezes a gente não dá pra separar tudo, esses 4. Às vezes eles estão tudo ali, entendeu? Com uma ênfase mais num, mais no outro. Mas enfim, tem tudo isso. Certo. E assim, no dia que a gente estava gravando isso, você se sentiu meio assim, não tão confortável com a coisa em si, né? Sim. Eu queria saber como é que ficou, como é que você achou depois de assistir. Eu não fiquei muito confortável porque fazia muito tempo que eu não fazia isso. Sim. E eu não gosto de fazer uma coisa que eu não fiz bastante. Eu tenho um pouco disso. E isso me consome um pouquinho. Isso pensando nessa exigência atual, né? Do contexto de produção digital. Porque ele tem uma demanda um pouco mais acelerada do que fazer com tranquilidade, esgarçar. Não que isso esteja fechado e pronto, nunca mais vou mexer nisso. Mas ainda assim precisa se apresentar alguma coisa, né? Com certa evidência. Pelo menos é o que a gente determinou aqui um com o outro, né? Vocês não estão me obrigando a nada. Mas
como exercício, Uhum. tá ótimo. Mas ainda me gera desconforto, porque eu sei o quanto determinadas coisas podem se esgarçar mais, mesmo dentro do espaço do pequeno salto. Uhum. Eu sei que pode ir além. Não que vai ser um super, mas isso aqui eu posso esgarçar Melhorar mais. a Não qualidade de Exato, cada eu sei que movimento. cada movimento pode ir além daquilo que eu fiz. O que eu fiz está perfeito, para ensino é isso. Uhum. Mas ainda me causa um incômodo, sim. Certo. Mas você acha Louco, que né? ele tem um valor, certo? Assim, de proveito. Porque eu tô colocando Claro. porque pra mim eu vi muito Claro que valor do sim. que tá feito aí. Entendeu? Claro que sim. E eu queria te perguntar justamente por causa disso. Eu acho que não... porque é o lugar da autocrítica, entendeu? Sim, mas por exemplo, o que tem aí que vocês podem ver? Todo o trabalho de alinhamento, administração, esses tiros, essas quedas, os elementos da técnica estão aí, eles estão muito bem apresentados. Então, de boa, entendeu? Os elementos da técnica estão aí, eles estão muito bem apresentados. Você consegue, direcionamento do espaço, uma série de coisas, o tipo Certo. de propulsão desse trabalho tá aí. Mas eu posso esgarçar mais aqui e chegar, né? Existem alguns outros tipos de refinamentos, outras camadas de refinamento, Uhum. né? Tem 1, 2, 3, 4, várias. Conforme a gente vai fazendo, isso vai ficando ainda mais e mais refinado. Certo. Isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado aí, que vocês possam usar desse conteúdo, olhar, rever, ver a aula que a Thalita deu no Quintal Coreográfico e aproveitar ao máximo isso aí e desenvolver, quem sabe, novas coisas, né? Uhum. Porque a gente vai continuar desenvolvendo. É isso aí, então segue a gente no Instagram, no Facebook, YouTube e a gente se vê aí. Respira.